Olá, meu nome é Marília Campos Oliveira e Teles, eu sou advogada colaborativa e mediadora de conflitos na cidade de São Paulo, no Brasil. Um prazer participar da Cyber Week 2023 e gostaria de discutir um pouco como os novos significados vão implicando em novos modos de usarmos a Online Dispute Resolution, a ODR. Importante, meu ponto de partida é a ideia de que os novos dispositivos e os seus usos vão mudando os nossos próprios modos de pensar, de sentir e até mesmo de viver. Há uma psicanalista brasileira chamada Lia Petliuk, que diz, inclusive, que o modo adotado deveria ser falado o atendimento em linha, trazendo essa ideia de ligação por fio, de telefone, de internet, de fones de ouvido. A ligação por ondas sonoras, magnéticas, elétricas, que estabelecem pontes entre as pessoas, mesmo quando invisíveis. Então, esse paradoxo da nossa transicionalidade. A gente hoje vive um espaço de solução de disputas online, com reuniões, encontros, cursos, treinamentos, embora síncronos, muito reais, pessoais, ao vivo, à distância geograficamente e muito próximos, e digitais, embora contando com o ser humano, sempre com a presença do ser humano. Então, nós aprendemos que as plataformas audiovisuais podem ser muito eficientes como meios para as nossas reuniões, não é? Mas com isso a gente aprendeu também que havia toda uma necessidade de infraestrutura, as pessoas envolvidas numa mediação passam a ter que ter celulares, computadores, tablets, né, e infraestrutura de rede, de Wi-Fi, internet, conexão, para poder participar desses meios de resolução, mesmo a população mais vulnerável economicamente. Então, não é o foco aqui da nossa conversa de hoje, mas acho imprescindível deixar pontuada essa questão de que há uma discussão que deve ser feita sobre como é que as pessoas chegam nos meios online para poder participar de uma online dispute resolution, né, de uma mediação online. E outra discussão que eu não vou trazer aqui hoje, mas que eu gostaria de pontuar, é sobre o uso da inteligência artificial na mediação, né, hoje tão discutida, e porque essa discussão ela tem todo um outro caminho ligado ao ritmo do desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, né, e que indica, como diz um autor chamado Davidson Faustino, que assim como a máquina a vapor ou mesmo a eletricidade, a vida como conhecemos está mais uma vez prestes a ser drasticamente alterada. Então, vamos pensar nas implicações éticas que esses novos modos de usar trazem para o nosso trabalho, né? Então, se por um lado a gente pode perder na linguagem corporal dos participantes, nas pistas não verbais, eventuais variações de tom de voz podem se perder e partes do corpo apenas que não estão visíveis podem ser perdidas e aumentar o risco de ruído na comunicação, mas entendemos que, havendo uma boa preparação tanto do mediador quanto dos mediandos para lidar com essas limitações, é possível que a comunicação digital ofereça flexibilidade e conveniência, permitindo que as partes participem de qualquer lugar do mundo e a qualquer hora, sem ter que se preocupar com a logística das reuniões presenciais. E à medida que a resolução de disputas online vai se tornando cada vez mais popular, mais profissionais desenvolvendo suas habilidades, a gente vai ajustando a nossa comunicação de forma a compensar o fato de que a comunicação digital não é uma experiência sensorial completa. E o nosso cérebro, né, de Homo sapiens sapiens, ele vai se adaptando para esse novo homo que nós estamos nos tornando.
A grande vantagem de agregar várias pessoas, né, de diferentes lugares no mesmo encontro, que podem participar de várias formas de uma discussão, né? E sempre retomando a ideia de que nós vamos praticando e nos habituando a isso, né? Destacando que as tecnologias da informação e da comunicação, as TIC, elas são a chamada quarta parte na mesa da negociação, ou seja, são um elemento essencial no processo de negociação e mediação online, porque é por meio das TIC que os profissionais conseguem se comunicar com seus clientes e conduzir as negociações de forma inteligente e eficiente. Contudo, eu destaco aqui uma ponderação do professor de estudos da mídia, o norte-americano André Brock, quando ele fala que as TICs não são artefatos neutros fora da sociedade, elas são moldadas pelo contexto social do seu design e uso. A sociedade se organiza através dos artefatos, ideologias e discursos da tecnocultura baseada na tecnologia da informação e da comunicação. Dessa forma, os discursos tecnoculturais devem ser estruturados a partir das perspectivas culturais do usuário e do desenvolvedor. Então, nessa Cyber Week, eu, como uma mediadora brasileira localizada no sudeste do Brasil, numa grande capital, eu tenho que pontuar que isso faz toda a diferença com relação a outros contextos, inclusive no meu próprio país, que dirá com relação a outros países. Então, nessa perspectiva de uma análise crítica, é muito importante destacar a importância dos profissionais refletirem sobre fatores materiais, econômicos, históricos e culturais que levam ao design da interface e ao bom uso de um determinado artefato de tecnologia da informação e comunicação. Então, o que eu quero com isso destacar é que não se trata apenas de cuidar da comunicação durante a mediação, mas também é importante que os profissionais reconheçam a respeito das tecnologias e saibam usar os seus aplicativos, bem como as ferramentas auxiliares para armazenamento e troca de documentos, assinatura digital, entre outros recursos. Porque essas ferramentas têm que ser de fácil interação, permitir a participação dos clientes sem exigir um maior treinamento prévio. Afinal de contas, o que se espera é que o cliente passe pela mediação uma única vez. Não é quem fica na mediação, quem tem que cuidar desse aparato tecnológico são os profissionais, os mediadores. Em resumo, né, o desenvolvimento do relacionamento online é uma realidade cada vez mais presente em diversos contextos profissionais, e não só na mediação, mas é por isso que é cada vez mais fundamental que os profissionais estejam com habilidades desenvolvidas, preparados para isso. Então, é fundamental também, e eu diria no caso da mediação, que os treinamentos abordem temas como privacidade, confidencialidade, cibersegurança, competência, diligência, preconceitos e vieses inconscientes, a fim de garantir que todas as partes envolvidas sejam tratadas de forma justa e equitativa. E isso é uma grande responsabilidade do mediador, que tem deveres éticos acrescidos no procedimento online, deveres éticos muito bem desenvolvidos. Hoje já temos várias fontes, como as normas da ICODR, né, International Council for Online Dispute Resolution, e assim como a pesquisadora Lea Wing, eu gostaria de trazer para vocês essa metáfora do GPS para abordar as questões éticas na resolução de disputas online, né? Porque o GPS nos lembra onde estamos, os nossos valores compartilhados, num mapa usado em várias jurisdições, dependendo de onde você estiver. Mas isso dá coesão aos princípios gerais. E fornece orientação para onde queremos ir, ilustrando não apenas um caminho recomendado, mas também a distância entre onde estamos e para onde queremos ir ao desenvolver e implementar processos de ODR. Nos lembra que estamos conectados a outros lugares e pessoas, seja através de distâncias temporais ou geográficas, a história e o conhecimento da ADR, aqueles em outras jurisdições e culturas que também são partes na ODR, por exemplo, e demonstra que há mais de uma rota para chegar onde estamos, para onde estamos querendo caminhar,
permitindo uma variedade de interpretações relevantes para a cultura, jurisdição, e, finalmente, responde continuamente a mudanças de terreno, sejam inovações tecnológicas, uma nova legislação, ou a descoberta de novos dilemas éticos ou limitações culturais dos princípios éticos, fazendo ajustes para fornecer a melhor orientação para o nosso caminho a seguir. Então, se faz imprescindível a gente entender que padrões éticos na mediação, negociação e práticas colaborativas também, eles são um elemento vivo que deve ser sempre atualizado para abraçar plenamente as questões que vão surgindo durante o nosso trabalho. Então, dessa forma, né, os princípios éticos já desenvolvidos pela ICODR são imprescindíveis, né? Acessibilidade, responsabilidade, competência, confidencialidade, a capacitação, a igualdade, a equidade, honestidade, a imparcialidade do mediador, a dever de agir de forma legal, de forma segura e sempre pensando, respeitando a participação informada, proteção contra danos, né? Porque a resolução de disputas online continua a inovar para melhorar a prestação de serviços, e a inovação é um princípio ético também. E os processos de ODR são integrados e a tecnologia serve a esse processo. E eles devem ser, portanto, seguros e transparentes com relação aos seus verdadeiros propósitos, riscos e obrigações legais, né? O aspecto da cibersegurança deve ser sempre considerado durante as reuniões online, cabendo aos profissionais garantir que a plataforma de comunicação utilizada seja segura e protegida contra invasões e ataques cibernéticos. E aqui eu gostaria de destacar uma consideração do meu mestre, Daniel Rainey, que diz que a grande questão continua a ser de natureza humana. Eu destaco numa tradução livre que ele explica: como nota final sobre a confidencialidade e segurança das informações, todas as violações flagrantes de confidencialidade e segurança que o autor testemunhou como mediador vieram do resultado de partes copiando e distribuindo papéis que eles não deveriam compartilhar, não por invadir ou perder informações online. Então, em conclusão a essa rápida apresentação dos princípios éticos norteadores da prática online, eu gostaria de destacar a importância de utilizá-los de forma interligada, verificando como eles se apoiam multidisciplinarmente e simultaneamente. Bom, por fim, eu gostaria de trazer a importância das habilidades básicas em tecnologia, né, que devem ser desenvolvidas pelo mediador, com conhecimentos básicos de informática, habilidades básicas de computação móvel, né, configuração, operação, solução da plataforma de TIC, capacidade de gerenciar esses desafios de tecnologia, transmitir mensagens claras e eficazes, capacidade de combinar comunicação assíncrona e videoconferência para gerenciar as reuniões privadas e conjuntas, né? E uma capacidade de usar opções específicas da plataforma de TIC, como planejamento de reuniões, compartilhamento de tela, convenção online, fornecer controles do mouse, desativar e ativar o som, usar várias webcams simultaneamente, se necessário, e os vários modos de comunicação simultaneamente, inclusive por texto. E aí o mediador tem que estar habilitado nisso e entender que o seu mediando tem que estar preparado para isso, para que ele não use o tempo da própria sessão de mediação para essa questão, né? Então, mediadores e assessores jurídicos devem incluir essa atenção na preparação dos clientes para as reuniões conjuntas e avaliar o nível de conforto dos clientes para a utilização das tecnologias, né? A responsabilidade ética do mediador está em selecionar a tecnologia aplicada e explicá-la
de forma bem realista e prática aos clientes e, durante as reuniões, observar a participação, se os medianos participam ativamente, enfrentando problemas com plataforma ou conexão, ou se estão eventualmente se distraindo, e bem como poder avaliar se é necessário interromper o procedimento e talvez considerar a possibilidade de realizar reuniões presenciais ou mesmo híbridas, para que pelo menos os clientes possam estar ao lado dos seus advogados. Então, em conclusão, eu gostaria de lembrar uma frase da Ana Maria Maia Gonçalves, outra mestra na ODR, que é: não basta saber ligar o Zoom. A evolução da tecnologia da comunicação tem encurtado as distâncias físicas, mantendo os indivíduos em locais diferentes, mas cada vez mais conectados. E nesse contexto, a gente já viveu várias situações como essa ao longo da história, assim como com o surgimento do rádio, do cinema, do telefone, da televisão, a secretária eletrônica e, mais recentemente, computadores pessoais e mesmo celulares e smartphones que desafiam a nossa percepção de proximidade e distância, permitindo que experimentemos simultaneamente o estranhamento entre o longe e o perto. Então, é importante também a gente notar que antes do trabalho online, a gente já tinha experimentado a capacidade de nos envolver emocionalmente à distância. Por exemplo, no cinema ou mesmo na televisão, a gente consegue se emocionar com personagens de ficção exibidos nas telas, ainda que distantes e separados fisicamente. Essa conexão emocional nos leva a questionar: por que não poderíamos experimentar algo semelhante em nossas interações com outros seres humanos, seja por meio de computadores ou telefones? É importante lembrar que as decisões sobre as tecnologias de informação e comunicação que serão utilizadas são tentativas, e a gente sempre vai poder avaliar em retrospecto. Isto é, as qualidades úteis a gente só vai conseguir revelar na nossa prática, e assim, à medida que adquirimos experiência, também vamos construindo confiança com relação a essa modalidade. Então, é imprescindível que o mediador saiba reconhecer e ser capaz de gerir os vários desequilíbrios de poder, incluindo o uso da sua autoridade e do seu poder como o líder naquela situação, né? E Daniel Rainey sempre destacando o requisito ético de encerrar uma mediação se houver uma desigualdade grosseira ou uma injustiça substantiva e que é a mesma para o trabalho online e offline. A diferença introduzida pelo uso da tecnologia está na necessidade de o mediador monitorar a participação de cada uma das pessoas em busca de sinais que, apesar do consentimento informado, uma parte ou outra possa parecer estar em desvantagem pelo uso da tecnologia. Então, diante dessa possibilidade, seria razoável que o mediador pausasse o processo e discutisse com os mediandos e seus advogados para tomar uma decisão sobre se e como continuar de uma maneira que seja aceitável para as partes e que garanta equilíbrio e uma justiça. Outras questões se apresentam nesse nosso admirável mundo novo, digital, conectado, entrelaçado, provocando muitas reflexões, inclusive com relação à interação de mediadores e advogados e clientes nas mídias sociais. Acho que é sempre importante a gente refletir sobre essas implicações éticas na nossa prática do modo mais abrangente possível. Como Davidson Faustino e Walter Lippold destacam, a tarefa colocada não é a de demonizar ou endeusar as redes e plataformas, mas explicar seu caráter social e historicamente determinado. Isso implica dizer que o problema não é o aprendizado de máquinas ou a chamada inteligência artificial em si, mas sim os sentidos pelos quais são projetados e, sobretudo, os usos que lhes atribuímos. Em qualquer momento de transição, temos a tendência de aplicar ao novo ambiente as regras que já existem e conhecemos do ambiente onde estamos, retomando estratégias que já funcionaram. De todo modo, não causar danos segue como princípio fundamental ao refletirmos sobre norteadores éticos. O desafio que enfrentamos é tanto exigente quanto estimulante, manter nossa dedicação aos princípios éticos e procedimentos, ao mesmo tempo em que permanecemos abertos às inovações e à diversidade, atentos às mudanças socioculturais que nos cercam e nos motivam a evoluir constantemente. Muito obrigada pela sua atenção. Agradeço a oportunidade de poder
contribuir com o debate sobre a mediação online nessa Cyber Week 2023. Até breve.